Bom, pessoal, associação de resistores em paralelo. Como vocês podem ver, os resistores R1, R2 e R3 estão ligados em paralelo. Qual a característica de um circuito paralelo? Existem dois pontos em comum entre os elementos. Dois pontos entre eles e somente entre eles. Uma característica do circuito paralelo é que a tensão a que eles estão submetidos é a mesma para todos os elementos. Então, VR1 é igual a VR2, que é igual a VR3, VRN. Quantos forem os elementos que estão ligados em paralelo. A resistência equivalente desse tipo de circuito é calculada da seguinte maneira: 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim infinitamente, 1 sobre Rn, tantos forem os elementos em série. Existe uma situação especial para dois resistores que particularmente facilita bem os cálculos, mas essa particularização vale apenas para dois resistores. A gente pode fazer resistência equivalente é igual ao produto R1 vezes R2 dividido pela soma R1 mais R2. Ok? Lembrando que vale apenas para dois resistores, certo? Outra informação importante é que a corrente ela já não é a mesma em cada elemento, ela é inversamente proporcional ao valor do resistor. Ou seja, a corrente no resistor 1 vai ser a tensão que ele está submetido dividido pelo resistor 1. Corrente no resistor 2 vai ser a tensão dividido pelo resistor 2. E corrente no resistor 3 vai ser a tensão dividida pelo resistor 3. Ou seja, é inversamente. Quanto maior for o valor do resistor, menor é a corrente nele. Faz sentido, pois o resistor é um elemento que limita a passagem da corrente elétrica. Quanto maior for esse valor, naturalmente menor é a corrente. Voltímetro é um equipamento que mede a tensão. Então a característica dele deve ser ligado em paralelo no circuito, e para que não haja influência da sua resistência interna, a sua resistência interna tem que ser muito alta. Em exemplos didáticos, resistores em voltímetros ideais, a resistência interna é infinita. Ok? Fazer um exemplo. Determinar a resistência equivalente desse circuitinho aqui. 4 resistores ligados em paralelo. Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre o R4. Então 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 6. Então vamos resolver. Precisamos da calculadora. 1 sobre resistência equivalente é igual. Vamos lá. 1 dividido por 10, 0,1 mais 1 dividido por 8, 0,125. 1 dividido por 20,
0,05, 1 dividido por 6, 0,166. Isso aqui é um 6, viu, pessoal? 166. Então, 1 sobre resistência equivalente, vou somar 0,166 mais 0,05 mais 0,125 mais 0,1 igual 0,4416. Então, de posse disso, a resistência equivalente é 1 sobre esse valor. Então, na calculadora, temos a função que já faz isso direto, que é o x menos 1. X menos 1 igual. Então, a resistência equivalente, 2,264 ohms. Uma consideração final, é importante sabermos o que? Quando a gente fizer uma resistência equivalente, seja de quaisquer resistores, quaisquer valores que eles tenham, o resultado necessariamente vai dar menor do que o menor valor deles. Então, nessa associação aqui, o resultado necessariamente tem que dar menor do que 6, que é o menor resistor envolvido. Se por um acaso tivesse feito a conta e desse um valor maior que 6, teríamos feito alguma coisa errada, teríamos que refazer e verificar onde está o erro. Ok? Obrigado.